Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Romanos 3, versículo 10. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Queridos, vivemos em uma cultura onde a religiosidade é algo muito comum. A grande maioria dos brasileiros dizem crer em Jesus Cristo. E muitas pessoas também têm o entendimento de que por esse motivo, pelo fato de ir a alguma igreja, seguir algum tipo de rito religioso, e o fato dela entender que ela não faz mal a ninguém, que ela é uma boa pessoa, isso por si só já a leva a Jesus Cristo. Já garante o lugarzinho no céu. Mas será que é dessa forma que a Bíblia ensina, querido? Será que pelo fato de buscarmos ser boas pessoas, isso já nos garante a salvação? E será que somos mesmos boas pessoas? Olha o que essas duas passagens dizem, queridos. Que não há nenhum justo, nenhum sequer. E em Romanos 3,23 dizem que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos, nós somos pecadores, somos falhos e sabemos disso. Mas esse pecado, querido, para nós, muitas das vezes parece ser algo normal, algo banal. Mas a Bíblia diz que o nosso pecado nos afasta de Deus, queridos. E não importa o quanto tentemos fazer coisas boas, sabemos que um caminhão de pecado ainda está em nossas costas. Pecamos por meio de pensamentos, pecamos por deixar de fazer o bem quando é devido. Pecamos por meio de atitudes, palavras. Muitos são os nossos pecados, queridos. Na verdade, já nascemos pecadores. Como diz o salmista Davi, em pecado nos concebeu as nossas mães. E o pecado é algo, querido, que fere a santidade de Deus. Deus é santo, perfeito. Nele não há pecado nenhum. E é por isso, querido, que ao desobedecerem a Deus, Adão e Eva foram retirados de sua presença, foram expulsos do paraíso. Da mesma forma, querido, esse pecado que herdamos de Adão e Eva nos afasta de Deus. E é por isso que Jesus Cristo teve que vir. E é por isso que somente Ele poderia pagar pelo preço dos nossos pecados na cruz. É porque nós, por mais que tentemos ser boas pessoas, não conseguimos pagar o preço de nossos pecados, queridos. Pois somos pecadores, somos imperfeitos. Alguém perfeito deveria pagar esse preço. Alguém perfeito, somente alguém perfeito poderia pagar pelo preço dos nossos pecados. E foi por isso que Cristo veio, querido. Se encarnou, Ele sendo Deus se tornou homem, por graça, por misericórdia, por amor, e pagou a dívida que nós temos. Mas isso indica que todo mundo será salvo, querido. Não importa a maneira que viva, não importa se entregou a vida a Jesus Cristo ou não. Não, querido. Somente aqueles que creem em Cristo Jesus serão salvos. Em Marcos 16, versículo 16, diz que aquele que crê será salvo, porém que não crê será condenado. Não ache, querido, que o fato de você ter uma fé, ser um religioso, ir à igreja, não ache que isso é o suficiente. Em Efésios 2, do versículo 8 ao 9, a Bíblia diz que
não seremos salvos por obras, queridos, e sim pela fé, e sim pela graça concedida por Cristo Jesus. Diz que a salvação é um dom de Deus e não algo que nós podemos produzir por meio daquilo que fazemos. Mas, querido, a Bíblia diz também, em 1 João capítulo 2, versículo 4, que aquele que crê em Cristo, aquele que verdadeiramente entregou a vida a Jesus, ele deve obedecer os seus mandamentos. Pois aquele que diz crer em Jesus Cristo e não obedece os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Pense nisso, querido. Como você tem vivido? A sua fé em Jesus Cristo, ela gerou mudanças em suas vidas? Ela fez com que você buscasse obedecer a palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus, querido? Busca conhecer? Isso são coisas importantes de se pensar, porque às vezes, aliás, a grande maioria dos brasileiros e do mundo, querido, é apenas religioso, mas nunca entregou a vida a Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo, mas aquele que busca obedecer a palavra de Deus. Pense nisso, querido. Não confie nas tuas boas obras. Não confie no fato das pessoas acharem você uma boa pessoa para ser salvo. Confie em Cristo. Entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo. Pois como diz a palavra, todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Confesse seus pecados a Deus. Peça perdão por viver uma vida afastada de Jesus Cristo. E por graça, por misericórdia, se for um arrependimento genuíno, querido, se for uma verdadeira entrega a Jesus Cristo, Ele lhe perdoará, apagará suas transgressões, te transformará numa nova criatura e te dará a vida eterna. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai querido, louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, engrandecemos a Ti pelo fato do Senhor derramar a Tua misericórdia sobre o mundo, Pai. Pelo fato do Senhor, mesmo conhecendo os nossos corações pecaminosos, mesmo sabendo que o nosso pecado nos afasta de Ti, que todos pecamos, mas mesmo assim o Senhor enviou o Seu único Filho, aquele que ao contrário de nós é perfeito, é maravilhoso. E tanto nos amou que entregou a Sua vida por nós naquela cruz. Obrigado, Pai. Eu peço ao Senhor, trabalhe no coração de cada um que está ouvindo esta mensagem, que eles não confiem nas próprias obras para ser salvos, que eles não confiem na religiosidade para encontrar a salvação, mas que encontrem a verdadeira salvação no Teu soberano Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado por nos dar essa oportunidade de encontrar perdão e salvação em Ti. Tudo isso eu lhe peço, Pai querido, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém.